Então, o nosso grupo é formado por mim, Roberta Carlos, por Larissa Munique, Raíssa Monforte e Suzane Letícia. Nós vamos falar sobre o tema a relação professor-aluno, que é um tema muito pertinente hoje em sala de aula e nos debates, porque é uma relação que, como todas as relações, tem seus conflitos, tem suas dificuldades, tem seus resultados bons, né, mas ultimamente não tem sido um relacionamento fácil, né, porque como todo relacionamento, existe uma entrega, existe um compromisso, né? A palavra é compromisso, né? Eu me baseei para falar nas minhas poucas palavras, já que eu não posso estar aí presente, em Paulo Freire, que ele fala, seja a tua fala, a tua prática, né? E mais na frente um pouco, eu vou tentar explicar e talvez me questionar, eu me questiono sempre, antes de questionar os colegas, se a minha fala está sendo a minha prática, né? Se o que eu falo está sendo a minha prática, ou só falo. Não é? E Paulo Freire dizia, seja a tua fala, a tua prática. Então isso é um mantra até, que nenhum educador deveria esquecer. Não é? Nunca, nunca. E eu gostaria de fundamentar os meus comentários nos alunos do ensino fundamental e do ensino médio, que é de onde ocorrem os maiores problemas em sala de aula. Eu poderia citar alguns, que é indisciplina, desmotivação, não é? O aluno que está sempre dormindo, ou sai muito de sala de aula, vai várias vezes ao banheiro, fica pelos corredores, a evasão escolar, a agressão ao professor, que tem sido um constante em qualquer site de notícia que você abra, G1, R7, UOL, site Terra, ou qualquer site, ou às vezes até noticiário na mídia, existem inúmeros casos de agressão física ao professor, né? E muitas saídas da sala de aula. Por que o aluno sai tanto da sala de aula? São só 4 horas de aula, né? E porque ele está tão no mundo da lua, né? Só o corpo presente e a mente não está. Será que a culpa é só do aluno, né? Será que a culpa é só do sistema da educação que não funciona? Será que a culpa é só porque eu não tenho um piloto para escrever no meu quadro? Será que a culpa é só porque a escola, já estamos no final do ano, e a secretaria não enviou ainda o material de aula para mim, né? Será que a culpa é só do aluno porque ele está com fome? Será que a culpa é só do sistema em geral? Ou a culpa também não é minha? Será que eu não posso mudar esse ambiente escolar? Né? Não sou milagreira, não sou Jesus Cristo, nem estou perto disso, né? Mas eu sou educadora, né? E educação é compromisso, né? Educação é compromisso. Então, assim, podemos criar estratégias para mudar toda essa situação. Eu assisti a alguns seminários que abordaram temas muito importantes e temas recorrentes e que acontecem dentro do ambiente escolar. O bullying é um dos mais frequentes, né? O bullying, a questão da discriminação racial, né? Também é muito importante e acontece muito em sala de aula, acontece, e muitas vezes o professor faz do ouvido mercador. A droga está muito presente na sala de aula, como a bebida, que também é uma droga, não deixa de ser, o sexo precoce, a gravidez na adolescência, a violência dentro da escola. Os jovens hoje, eles se agridem mutualmente, filmam e colocam na internet, né, como se isso fosse uma questão de status.
né? Então, assim, o que é que eu, como educadora, posso fazer para alertar os alunos que eles estão no caminho errado, né? Que para se destacar ou para se ter uma posição de status na sociedade, não precisa estar se batendo e colocar um vídeo no YouTube. Eu posso, como educadora, mudar ou fomentar no aluno o cidadão crítico, sabe? O cidadão crítico que está adormecido, tá adormecido por um sistema que aliena o aluno, que muitas vezes aliena até o educador. Até o educador é alienado. Então, se eu sou alienada, como é que eu vou desalienar o meu aluno? Se eu não sei mexer no tablet que é mandado pelo governo, como é que eu vou dar aula ao aluno? Se eu não me informatizo, se eu não entendo a linguagem do meu aluno, como é que eu vou educar esse aluno? Então, o problema da relação professor-aluno está só no aluno? É um questionamento que eu faço aos colegas e que eu me faço todos os dias, quando eu me deparo com um aluno que me agride verbalmente, ou que me agride até fisicamente, que já aconteceu. Eu me deparo assim e penso, será que o problema está só nele? Será que o problema também não está em mim? Não está na gestão? Não está na coordenação? Não está nos outros professores? Não é? Será que o problema não vem também de dentro da própria educação? Então, é esses questionamentos que eu quero fazer. O educador, ele tem que parar e analisar o que é que está acontecendo em sua sala de aula, né? Porque ele é o dono da sua sala de aula. O professor tem autonomia dentro da sala de aula. Então, ele tem que analisar, ele tem que se autoanalisar e ver o que está acontecendo. Será que o problema é só de infraestrutura? Será que é porque a sala faz muito calor, né? Ou porque não tem piloto para escrever na lousa? Ou será que é só rebeldia de um aluno ou de todos? Ou será que a sala é um problema, né? Eu fico analisando, pelo menos pelos os alunos que eu já trabalhei aqui no Recife, os alunos do EJA, na parte da noite, em bairros de periferias extremamente pobres e violentíssimas, eles vinham com uma carga muito grande de casa, de problemas emocionais, de problemas, eu vou resumir, a estrutura familiar mudou totalmente do tempo que eu nasci para trás, ou do tempo de muitos que estão aí na sala de aula, não é? A estrutura familiar se resumia a 3 pessoas, ou a 4, pai, mãe, filho e filha. Então, quando essa estrutura familiar mudou por consequência de modernidade, não é? Ou de modernidade, do tempo, da era, estamos no século XXI, ano 2013, se evoluiu, a mídia influencia. Então, hoje, temos famílias de casais heterossexuais, de casais homossexuais, de casais bissexuais, onde o papel do pai e da mãe é exercido por 2 mulheres ou 2 homens, né? Ou a mãe, em sua maioria, cria o seu filho sozinha, não existe a figura paterna é ausente ou nunca existiu. Então, como houve toda essa desestruturação familiar, entendeu? Então, houve também a inversão de valores causada pela situação, pela mídia, por tudo. Então, esses alunos, eles chegam na escola com a carga muito grande de problemas, né? Pais que são presidiários, mães ausentes, totalmente ausentes, que nem ao menos pergunta como foi seu dia na escola, o que é que aconteceu hoje, o que é que o professor deu em sala de aula. Quantas mães dos nossos alunos olham a bolsa dos alunos? Quantas vezes abrimos a bolsa do aluno e está do mesmo jeito que foi para casa? Não é? Então, assim, lidamos com tudo isso. Para muitos alunos, a escola é uma fuga de lares destruídos
por vícios em álcool, em drogas, fome, pais presos, mães ausentes. Lidamos com alunos, eu costumo dizer, que são órfãos de pais vivos. Quer dizer, eles têm pais, mas é o mesmo que não ter, porque não participam da vida educacional do seu filho. Então, como é que eu posso transformar 4 horas da minha aula num sonho, de onde ele sai, de uma comunidade pobre, extremamente pobre, ou de uma casa que ele muitas vezes não saiu nem com a barriguinha cheia, né? Ele foi para a escola só para comer ou só para fazer frequência, para não perder o Bolsa Família. Então, como é que eu posso transformar 4 horas de aula num sonho? Porque o professor, ele é um transformador, né? Ele é um sujeito transformador, né? Ele tem a obrigação de não só dar aula, de dar aula conteudista, de dar aula chata, né? Porque o conteúdo que é passado para nós, educadores, é um conteúdo cruel, né? Pouco tempo de aula, muito conteúdo, pouco aproveitamento, né? Se deixa muito a desejar, faz com que o aluno não pense, porque as escolas reproduzem só operários, cada vez mais precisamos de mão de obra, então o ensino tem que ser muito rápido, o conteúdo tem que ser passado de forma muito rápida e formamos operários. E os cidadãos críticos, onde estão? Não é? Eles estão sendo formados? Não. Então, em 4 horas, nós, como educadores, somos mediadores do saber. Então, retomando o assunto qual estamos debatendo, que é a relação professor-aluno, nós não somos detentores do saber, como há muitos anos se pensou, que o professor era o detentor do saber, né, que o aluno era vazio. Paulo Freire desmistificou isso. Paulo Freire diz, né, ele diz em seus escritos que a criança nunca chega vazia em sala de aula. Ele é um sujeito pensante, ele sempre traz algo com ele, né? E Vygotsky, há muito tempo atrás, ele falou em seus escritos que um aprende com o outro. A partir do momento que eu estou em sala de aula, eu sou mediadora do saber e, de acordo com Vygotsky, um aprende com o outro. Quando eu falo, o aluno aprende, mas quando ele fala, eu aprendo com ele também. Né? Então, eu não sou detentora do saber, eu sou mediadora. E cabe a mim, como mediadora do saber, estimular sonho nesses alunos e mostrar que, através da educação, a vida deles pode mudar. Né? Eu vou citar como exemplo o filme que foi passado em sala de aula, Escritores da Liberdade, pelo professor Heron, que ele exibiu. Quem não assistiu, é bom assistir, todo educador deve assistir esse filme, porque mostra como deve ser um educador, né? Um educador tem que ser compromissado com a educação, com a profissão que escolheu, porque se ele não é compromissado, ele pode mudar de profissão. Ninguém está aí sentado, obrigado. Né? Ninguém está amarrado na cadeira da faculdade, amarrado nem acorrentado. Está porque escolheu ser pedagogo, fazer parte da educação, fazer parte da vida de cidadãos, modificar a vida de cidadãos. Se o seu compromisso com a educação não é esse, está em tempo ainda de mudar de profissão. Né? Mas eu acredito que na nossa sala exista e todos tenham compromisso com a educação, então vamos fazer valer a pena o nosso curso. Né? E o que eu notei no filme, algumas coisas, eu já tinha assistido esse filme, e esse filme é sempre que eu assisto, eu noto alguns aspectos que eu não tinha notado antes. A professora Elwin, ela colocou uma palavra no quadro, Homero, né, que ela queria começar com a história, falando da história. E o único Homero, ou Homer, que eles conheciam, era o personagem dos Simpsons, né, que é o Homer. Então, assim, quantas vezes
nós não lidamos com alunos que quando escrevemos alguma frase no quadro, eles nem entendem o que está passando, quando eles sabem ler, né? Porque eu tenho na escola alunos do 5º ano que não sabem ler absolutamente nada, nada. E de quem é a culpa? A culpa é do sistema, Não, a culpa é do professor da educação infantil que diz que não tem obrigação de letrar aluno, né? O sistema diz que não pode reter o aluno. Aí da educação infantil ele passa para o infantil 1, passa para o infantil 2, passa para o primeiro ano da primeira etapa, da segunda etapa, o segundo, o terceiro, o quarto, e assim a bola de neve. Um joga o problema para o outro. E quando ele chega no 5º ano, que tem vários professores, qual é o professor que vai parar para alfabetizar esse aluno? Nenhum, até porque não tem tempo, não é? Então, assim, o problema da educação é muito sério, né? E quem está na educação tem que ser compromissado. Então, voltando ao assunto da professora do filme Escritores da Liberdade, ela chegou em sala de aula, como muitas salas de aula que nós vemos aqui no Recife, a coisa é muito séria, né? A coisa é muito séria mesmo, né? E ela chegou numa sala de aula que os alunos levavam com eles conflitos de família, conflitos sociais, conflitos raciais, né? E eles se exteriorizavam na sala de aula, né? E ela teve que ela teve que conseguir pensar em estratégias para prender a atenção desses alunos na sala de aula. Ela se deparou com a gestora que subestimava totalmente os alunos. E quem disse que essa gestora não existe? Existe. Eu lidou com uma, já lidei com vários, que subestimam os alunos. Quantas vezes não ouvimos que nada, deixa pra lá, é sem futuro, tá esquentando a cabeça com fulano por quê? O dinheiro está na conta no dia 25. Eles não têm futuro, não. E esse é o compromisso do professor? Esse é o compromisso do gestor? Não, não. Não existe aluno sem futuro. Não existe. Existe falta de estratégia para que o aluno que seja rebelde ou o aluno que fique pelos corredores se prenda na sala de aula. Então, vamos usar estratégias para chamar esse aluno, né? E, assim, o que é mais fácil para o professor, muitas vezes, é estigmatizar esse aluno como aluno problema para a própria gestão, passar para o professor que aquele aluno é um problema, estigmatizar, colocar o aluno para a direção várias e várias vezes, colocar para fora, colocar no corredor, para ele ficar no corredor, né, perturbando a aula dos outros professores, né? Então, assim, ou ignorar o aluno, deixar ele na sala de aula, mas ignorar ele totalmente. Mas o bom professor, ele vê na rebeldia do aluno, é um desafio para si mesmo, para testar os seus conhecimentos, né? Que é muito fácil pegar uma sala de alunos, todos disciplinados, sentadinhos, quietinhos. Eu até agora nunca vi, pelo menos vai ter um, né, que toque o terror na sala. Mas eu nunca vi sala de 35 alunos, todos sentados quietinhos. Então, assim, para o bom professor, na rebeldia do aluno, ele pode encontrar um desafio para si mesmo, para testar seus conhecimentos. E ele pode usar estratégias e trazer o cotidiano desse aluno, como dizia Paulo Freire, para a sala de aula, não é? E as aulas atuais, né, ao meu ver, elas são muito conteudistas, né? Muito conteúdo, como eu falei, muito conteúdo, pouco tempo, né? As aulas são chatas, são cansativas, entendeu? A gente faz do aluno copista, tem professor que ainda divide o quadro, ou lousa, ou como queiram chamar, em 4 pedacinhos, né? Escreve no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto. Quando ele chega no quarto, ele já apaga o primeiro
porque ele não tem estratégia para dar aula, então ele enche o aluno de conteúdo, porque o mais fácil é encher ele de conteúdo para que ele não saia da sala de aula ou para que ele não exteriorize, né, os problemas dele. Então é mais fácil encher o aluno de conteúdo. Alunos que dormem, alunos com fone de ouvido, né, alunos que fazem de conta que não estão ali, realmente não estão, só estão o corpo presente, né, a mente está voando, né, mas nós como educadores podemos mudar isso, né, saindo da zona de conforto, né, desacomodando-se. Né, eu falo até que assim, vamos sair da caverna, como Platão falou, né, numa sala de alunos normais. Onde é que está o desafio da profissão? Onde é que está o meu desafio? Né? Porque vamos sair da zona de conforto. Paulo Freire falou uma frase que eu acho muito importante. Ele falou o seguinte: eu me movo como educador porque eu me movo como gente. Né? Então, eu sou gente, eu lido com gente, mas eu estou agindo como gente quando eu entro na sala de aula. Né? E Piaget, ele falou que nasceu gente é inteligente. Então, quando aquela professora lá, quando aquela gestora do filme impediu que a professora pegasse livros da biblioteca, que eram o Diário de Anne Frank, para que os alunos lessem, ela subestimou os alunos. Né? E subestimar, chamar aluno de sem futuro. Se você acha que tem algum aluno sem futuro na sua sala de aula, está na hora de você parar, pensar, se reinventar, não é? E pensar e ler os teóricos, porque Piaget falou, e eu vou repetir, nasceu gente é inteligente. Então, quem é você para subestimar um aluno, para colocar o aluno afastado da sala de aula, para dar conteúdo para 30 e para um ignorar, porque ele perturba na sua sala? Crie estratégias para que ele pense, para que prenda a atenção dele na sala de aula. Né? Então, vamos inovar nas nossas aulas para que os alunos pensem, parem. Né? Vamos criar estratégias. As nossas colegas que estão aí, elas vão falar de estratégias para mudarem isso, mas eu pensei assim, quantas vezes nós usamos slides em nossa sala de aula? Né? Quantas vezes? Muitos alunos não sabem nem o que é isso. Eu trabalhei essa semana, a Semana da Consciência Negra, e eu levei vários vídeos, filmes em slides, e os alunos ficaram assim, nem o olho piscava direito, porque o slide está guardado, o slide não é usado por nenhum professor, o data show está empoeirado dentro do armário, né? O notebook está empoeirado, o modem, muitas vezes ninguém nem sabe conectar, nem usar, nem nada, porque o professor tem que acompanhar a evolução para que a educação seja plena em sala de aula. Então, eu trabalhei a Semana da Consciência Negra na sala de aula, com exposição de fotos, de fotografias de negros que deram certo, né? Porque falei da segregação racial, de que negro e pobre, como é a maioria dos alunos que eu lido, não é sinônimo de fracasso, entendeu? Não é sinônimo de fracasso. Então eu usei slide, usei o data show que estava empoeirado, tirei a poeira, usei o data show, fiz uma aula dinâmica, eles ficaram assim, boquiabertos, não é? Então, assim, podemos usar filmes de acordo com a disciplina. Se eu vou falar de história, se eu vou falar de alguma época da era medieval, por que não usar um filme da época? Né? Fazer dinâmica de grupo, fazer estudo de caso. Eu posso criar um blog, já que essa geração vive no Facebook. Por que não criar um grupo da sala, para que eles interajam entre eles mesmos, deixar lá em aberto para que eles coloquem como é que foi minha aula. Por que não? Por que não ouvir comentários da minha aula ou críticas? As críticas podem ser construtivas, não é? A crítica pode ser construtiva sim. Eu posso ler a crítica e me analisar e mudar até. Poxa, ele criticou. Naquela crítica pode ter um fundamento.
e pode ser construtivo para mim e depois construtivo para o aluno. Já que vivemos numa geração que vive no Facebook, vamos criar uma página no Facebook, um grupo ou uma página, né? Para isso, o professor tem que se modernizar. Tem professor que não sabe nem ligar o computador, aí fica difícil o relacionamento professor-aluno, né? Então, vamos criar um blog, postar informações sobre as aulas, para que os alunos, já que eles são da geração da internet, vamos socializar os trabalhos dele, não é só deixar os trabalhos colados na sala de aula, que a sala de aula é cheia de paredes coladas dos trabalhos. Vamos socializar, vamos colocar no pátio esses trabalhos, vamos chamar os pais deles para assistirem, ou outras turmas para assistirem, vamos levá-los a museus. Eu sei que existem vários impedimentos, mas uma vez no ano, será que isso não é possível? Levar a museus, né? Tirar dúvidas por e-mail, né? Já que eles vivem na internet. Vamos criar um e-mail da turma? Gente, vamos criar um e-mail da turma, vou tirar dúvidas. Se disponibilizar para o aluno, sabe? Se tornar acessível para o aluno. Criar um grupo, como eu falei, fazer amostras de trabalhos, convidar os pais deles para assistirem às aulas, né? E é isso, é o que eu tenho a dizer. O conteúdo que é passado para a educação é muito cruel, para não dizer outra palavra que eu gostaria de dizer, mas assim, se a gente pensar no problema da educação como um todo, a gente não sai nem de casa, né? Então não vamos pensar no problema, vamos pensar numa solução, né? E que não esqueçamos das frases que eu falei, de Paulo Freire, que seja a tua fala, a tua prática. Então vamos falar e vamos praticar, já que somos exemplos para o aluno, não é? E vamos falar, não vamos esquecer da frase de Vygotsky, que um aprende com o outro. Então o professor nunca sabe de nada por completo, né? Nós nunca sabemos de nada. Eu sei de algo, passo para o aluno passa para mim. E da frase de Paulo Freire, que é vital para o educador, que é: me movo como educador, porque eu me movo como gente. Antes, eu me movo como gente. Não é? E a frase de Piaget, antes que você estigmatize algum aluno como aluno problema, ou pense que o aluno não tem futuro, Piaget disse: nasceu gente inteligente. Então eu vou encerrar, minhas amigas vão continuar, né, com os slides, com os vídeos e com as reflexões. E eu espero que nós nos tornemos pedagogos e que façamos a diferença. E que não sejamos mais um na multidão. E que não nos tornamos os pedagogos que vemos por aí. Os maus exemplos, né, que a gente infelizmente lidar ou vemos. Né, que não sejamos mais um na multidão. Que façamos a diferença. E nos tornamos. Eu quero ser, eu pelo menos falo por mim, eu não quero ser mais uma, eu quero ser a pedagoga. Na minha escola, eu quero que a minha escola seja referência. Então, referência do ruim, não. Referência do vídeo da pancadaria, não. Referência do bullying, que resultou numa agressão, não. Referência da educação que deu certo, entendeu? Então, assim, vou terminar a minha fala e minhas amigas vão complementar com o resto. E boa noite para todos.